Exatamente. Você pode ir aperfeiçoando também. Exatamente. Essa técnica. O doutor Elzimar, aqui nesse livro, o senhor faz uma relação entre sexo e futebol. Que relação que existe entre sexo e futebol? Olha, na realidade, nós vivemos em função do sexo. Não existe vida sem sexo. O sexo nos proporciona a vida porque é daí que se origina o indivíduo através do ato sexual. Aliás, eu estava até escrevendo um artigo a respeito de câncer e reprodução hormonal e coloquei isso. Olha, me perguntaram se hormônio dá câncer. Eu disse, não, hormônio não dá câncer. Quem diz isso está dizendo uma besteira. Depois eu me perguntei, disse, bom, depende, tem circunstâncias que a gente tem que dizer que é possível que o hormônio dê câncer. Sabe por quê? Porque qualquer coisa boa da vida pode dar câncer. Comida dá câncer? Comida dá câncer. Olha, em certas circunstâncias dá. Por quê? Porque cada 10 quilos de peso que você põe no corpo de uma mulher, entre os 20 e os 50 anos, você aumenta o risco de câncer de mama de 20%. Se ela bota 20 quilos, ela aumenta 40%. Se ela bota 30 quilos, ela aumenta 100% o risco de câncer de mama. Então comida dá câncer nessas circunstâncias. Bebida dá câncer? Depende. Se você bebe moderadamente, não. Mas se você bebe muito e por muito tempo, você arrisca ter câncer do tubo digestivo, câncer do pâncreas, enfim, uma variedade de câncer. Até respirar dá câncer. Depende de onde você mora. Se você mora no Cubatão, você tem uma alta probabilidade de ter um câncer do pulmão. Se você trabalha com gente que fuma, você tem uma probabilidade alta de ir respirando. Então, você diz, o que é que eu faço então para não ter câncer? Primeiro, não engordar. Segundo, não viver muito. Terceiro, não beber. Quarto, não transar. Porque tudo isso dá câncer. Está entendendo? Sim. Então, são circunstâncias associadas a isso, ao sexo, à reprodução e à vida da gente. E o sexo e futebol? No caso do futebol, e aí para chegar lá, tudo que a gente faz está relacionado com o futebol. O ato de jogar futebol e de chutar uma bola com os pés lembra muito a prática do sexo entre os insetos. Os insetos usam como pênis uma de suas pernas. Alguns aracnídeos, aranhas, etc. Uma daquelas pernas é o pênis. É aquele que vai penetrar na fêmea. A perna da aranha? A perna. E quando você vê um camarada chutar uma bola para entrar dentro daquele buraco, que é a rede da trave, dentro das 4 linhas da trave, certamente você imagina que está penetrando num buraco, chutando sêmen ali dentro. A alegria do indivíduo de fazer isso é uma coisa que tem que ter uma explicação sexual. O cara podia ficar alegre porque a bola entrou ali. E você repare que quase todos os jogos têm essa conotação. Até jogar sinuca é uma vara, é uma bola que entra num buraco. Tá entendendo? Você olha para um jogo de basquete, o camarada meter a mão e empurrar aquilo ali. E os outros todos. Sabe? É um negócio muito sexual. Mas isso me ocorreu numa Copa do Mundo. Quando eu vi jogando os suecos, jogando os brasileiros, jogando os italianos, os franceses, os ingleses, que o comportamento sexual de cada um corresponde ao comportamento sexual do jogador de futebol brasileiro, um pouquinho amolecado, sabe? De festejar aquilo, sair cantando. Safado. Mesma coisa no sexo. Do francês, o inglês circunspecto faz um gol, não festeja. Ele transa, faz gol como os outros. O alemão também tem um jeito assim muito sério, levar as coisas, não faz macaquice nenhuma. Os italianos festejam, dançam, a mesma coisa. Fazem muito barulho, gritam, ai, gol! Muito parecido. Então, eu assistindo aquilo, eu via os meus clientes, via como cada um, a nacionalidade daquela, se comportava no futebol como se comporta no ato sexual. E o estado de quem faz o gol é muito parecido com muito o orgasmo parecido, também, uma né? glória. O cara loucura. sai se tremendo ali. Ai, tá entendendo? Uma Tem festa. Tem muito a ver mesmo. Bom, meus queridos torcedores que estão aí na internet, vou começar a passar as perguntas de vocês para o doutor Elzimar. Vamos lá. A Sofia, de 28 anos. Como não sou assinante, não estou podendo ver a entrevista. Pretendo depois ter acesso ao conteúdo arquivado. Mas tem uma dúvida. O tema é sobre o ciúme. O homem pode ter algum prazer ou se sentir excitado quando sente ciúmes da parceira?
se o ciúme está ligado à excitação, se ele pode se excitar com sentir ciúme. Eu quero interpretar a sua pergunta. Prazer ele não sente, mas ficar excitado ele fica. Ele fica excitado porque quando ele sente ciúme, ele tem um afluxo de hormônio masculino, porque ele vai brigar com o outro macho. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma prática muito corrente em criadores de gado, criadores de carneiros, qualquer desses animais que nós criamos para comê-los depois, é que quando você tem um touro, um reprodutor, que fica idoso e começa a perder o interesse, já não cobre as novilhas mais, então a gente traz um touro novo e bota no meio das fêmeas para provocar uma reação do touro maduro. Ele produz um aumento na testosterona e passa a copular de novo as fêmeas. Olha só pela ameaça da presença do... A presença do macho novo provoca uma reação nele. Então, se você está indiferente com a sua companheira e aparece alguém um candidato interessado nela, você fica com raiva dele. Olha isso. Seu testículo começa a fabricar testosterona e o seu desejo por ela é renovado. Olha, então acaba sendo bom. Acaba sendo bom. Se a mulher for inteligente e provocar esse ciúme de uma maneira a não ferir, de maneira definitiva, irreversível, os brios do macho, se lembre que um touro não é um homem. Claro. Então, se bem que tem muito homem que parece touro. Não, ele parece touro, mas o touro não se ofende, não guarda mágoa, entendeu? Então, o touro reage de maneira natural. O touro não se preocupa com o fato de ter chifre também. Não, já tem. Ele já nasce com chifre. Pois é. Aquilo não liga para essas bobagens. Não liga. Muito bem, excelente. Sim, fala o seguinte. Boa noite. Então o senhor está dizendo que o homem tem ciúme primitivo, hormonal, relacionado à posse da fêmea, enquanto a mulher tem ciúme social por questão de disputa e concorrência? É isso que ela Exatamente. Você quer ver uma coisa interessante? As mulheres mais velhas, já estão na menopausa e tudo isso, têm um ciúme, às vezes, terrível do parceiro. E o homem idoso não tem ciúme da nova mulher dele, por causa disso. Porque o dele é sexual, é físico, o dela é mental, é um ciúme mental, repito, lógico, entendeu? Agora, eu queria fazer uma ressalvazinha aqui. O homem não tem essa exclusividade do sexual, porque ele também tem um pouquinho do cultural. Claro. Quer dizer, um homem, certamente, que mesmo que ele não tenha ciúme da mulher, ele fica incomodado com a presença de um outro homem que ele não goste. Um indivíduo que, ao se aproximar da mulher dele, diminua a importância dele do ponto de vista social. Você estava conversando com aquele cara... Você estava dando tanta desclassificado. Um cara desclassificado. Ela disse, você estava com ciúme... Bom, ele está com um ciúme aí irracional. Ele não quer que ela se aproxime do indivíduo desclassificado. Está entendendo? Se fosse um outro homem, ele talvez não reagisse da mesma maneira. Então, ele está tendo aí um pouquinho do ciúme feminino. Do mesmo jeito, as mulheres, às vezes, têm um ciúme sexual. As mulheres que têm ovário policístico fabricam uma quantidade de hormônio masculino. O que é esse ovário policístico? O ovário policístico é uma condição do ovário cuja a produção de hormônio masculino é bem maior do que das outras mulheres. A mulher que tem ovário policístico geralmente tem ombros mais largos do que as mulheres. O ombro é mais largo do que os quadris. Tem um jeitinho ótimo para desfilar como modelo, porque os ombros largos carregam bem o vestido. Tem pouco peito, mas tem um quadril estreito. São ótimas nadadoras. Todas aquelas que estão na Olimpíada ou no PAN têm ovário policístico. Esse ovário policístico é mais comum em mulheres que têm herança diabética, que é chamado diabetes tipo 2, que dá na idade avançada. E que tem uma correspondente no homem, que é de ter careca cedo. Olha isso. Homem careca cedo, mulher com um ombrinho mais largo de que os quadris, são candidatos sérios a terem herança diabética. Às vezes nem sabem disso, mas vão descobrir. Esse diabético a que eu estou me referindo é um diabetes tipo 2. Diabetes que cursa geralmente com hipoglicemia e o açúcar só sobe um pouquinho quando o indivíduo está velho. Pois bem, essas mulheres têm um pouco mais de hormônio masculino. Tem acne, essas têm um ciúme sexual também. Tem um pouco mais do ciúme sexual. Quer dizer, o balão